Glória a Deus. Queria chamar para cá as crianças, vamos estar orando. Aleluia. Glória a Jesus. Vem para cá, crianças. Hoje não tem muitas, tem poucas. A pastora Suzy agradece. Eita, glória. Brincando. Glória a Deus. O quê? Duas? Glória a Deus. Vamos orar por eles? Amém? A pequenininha lá dormiu, irmã Kelly. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as tuas filhas, abençoa o teu filho. Abençoa, Senhor, a pastora Suzy. A pastora, Senhor, que tem se dedicado a esse ministério, o Ministério Kids, que tem, Senhor, compartilhado o seu coração com essas crianças, entendendo, Senhor, a visão do reino, num lugar que muitas pessoas não querem estar, dentro de uma escolinha Kids, Pai, que talvez os holofortes não estão ali, mas o Senhor é um Deus poderoso, Pai, que tem levantado pessoas corajosas e pessoas de visão, assim como a pastora Suzy, que tem cuidado desse ministério, Pai. Continua abençoando a sua vida, continua dando graça para ela, e levanta, Senhor, mais pessoas também com visão, para cooperar e ajudar no Ministério Kids. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, para a honra e glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Vamos lá, criançada, aleluia. Glória a Jesus. Próximo sábado, 23, né? O Ministério do Louvor temos marcado uma atividade especial no próximo sábado, às 20 horas. E vamos ter um momento de adoração espontânea. Glória a Deus. A gente vai ter aqui no meio, né? Vamos colocar alguns instrumentos. E o objetivo dessa adoração espontânea do Ministério do Louvor é a busca do Espírito Santo, adorar sem tempo assim. Glória a Deus. E a gente gostaria de convidar pelo menos aqueles que estão servindo na igreja. Seria um momento bem importante, né, pastor? Amém. Para que os irmãos que estão servindo na mídia, na diaconia, aqueles que estão fazendo a frente, né, do ministério, é um tempo especial de adoração espontânea para nós. Que horas, pastor? Esse próximo sábado, 23, né? Às 20 horas. Às 20 horas. E depois, Próximo sábado. como algo menos importante, não é menos importante, a gente tem uma confraternização depois. Amém. Com cafezinho, com bolinho. Eita glória! Glória a Deus. Onde tem crente tem alimento, né, pastor? Espiritual e o físico. Eita glória! Então, esse sábado, às 20 horas, você que está servindo na igreja e você que também quer estar aqui conosco, a oportunidade está aí, para nós estarmos aqui buscando a presença do Espírito Santo através de louvores e adorações espontâneas. Amém? Vamos para cima, gente. Glória a Deus. Gente, vocês não se assustem, tem bastante atividade na igreja, mas nem todas as vezes nós precisamos estar em todas. Você pode fazer uma leitura daquilo que é pontual para a sua vida, para estar ali. Se é no Meva Academy, eu vou no Meva Academy, se é num culto, se é no grupo de louvor, se é aqui, se é ali, você faz a leitura. Irmã Leia. Sexta-feira. Sexta nessa? Sexta nessa, que horas, irmã Leia? 19h30? Sexta-feira agora, gente. 19h30, grupo de mulheres. Que você esteja aqui conosco, vai ser uma bênção também. Todos os encontros de mulheres, irmãos, são uma bênção. Sem dizer que sempre tem alguma coisa para beliscar também, né, irmã Leia? Sempre tem um começo, pastor Alejandro. Glória a Deus por isso. Amém. Amém, gente? Todos os recados foram dados? Me ajude aí. É muita coisa. Tudo certo? Vamos à palavra? Amém. Irmãos, a palavra de hoje é uma continuação daquilo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela não é para ser inventada, ela é para ser vivida. Como eu tenho costume de falar para vocês, e é algo que a gente tem aprendido em Deus há algum tempo, que a gente não vai na Bíblia para buscar uma palavra para pregar, irmãos. Não é sobre isso. A Bíblia, ela é um alimento espiritual diário. Todos os dias nós temos que ir nela para se alimentar daquilo que é de Deus. Porque o nosso espírito, ele anseia as coisas que é de Deus. A nossa alma, ela é inclinada às coisas da carne, às coisas do mundo. As nossas vontades,
E muitas das vezes as nossas vontades não são as vontades de Deus. Por isso, o diabo não está preocupado que você faça a vontade dele. Ele quer que você continue fazendo a sua vontade. Porque ali você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua. E já está fora do propósito. Que nós possamos, irmãos, fazer a vontade do Senhor Jesus. E para nós fazer a vontade do Senhor Jesus, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Assim como foi falado aqui na abertura do culto pelo pastor Alejandro, quando leu os Salmos. Nós somos como árvores plantadas sobre este lugar, aonde a nutrição da árvore vai ser a fonte de todas as coisas, que é o Senhor. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele tem tudo que nós necessitamos. Para quê? Para nos manter no caminho. Pastor, mas eu estou fora do caminho. Pois é, então ao cheiro das águas, você vai voltar a ter vida. Então a pedagogia de Deus, irmãos, sempre foi trazer o povo para o caminho. E aqueles que estão no caminho, então a pedagogia dele é manter você perseverante nesse caminho. É simples, Tassi. É simples. Desde Gênesis, estava tudo arrumado, tudo pronto, Adão e Eva servindo. Eles saíram do caminho porque pecaram. Deus ficou escandalizado com aquilo? Não. Imagina, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus já tinha um plano. E o plano era Jesus. Então o caminho, ele continuou o mesmo. Adão e Eva, por uma desobediência, saíram do caminho. Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, estavam nutrindo Adão e Eva para eles permanecerem no caminho. Sempre foi assim. Adão e Eva tinham um relacionamento em Deus como um pai. Não era como um Deus poderoso, era um pai. E Deus, ele tinha um relacionamento com Adão e Eva de um filho e uma filha. E ali, essa intimidade nutria Adão e Eva. Mas Deus, irmãos, ele é justiça. Amém? Repete comigo, Deus é justiça. E olha só que interessante. Deus, para ser justo, ele precisa liberar algo que o céu já liberou lá no Jardim do Éden, que é o livre-arbítrio. Por quê? Porque se ele não liberasse o livre-arbítrio para nós, irmão José, ele não seria justo. Ele seria um monarca. Ele seria um carrasco, porque ele não nos daria outra opção. E nós talvez seríamos criados em séries, que nem robô. Mas não. Deus é amoroso. Deus é justo. E Ele quer esse relacionamento para que você e eu andamos no caminho por intimidade e por amor. Não é por violência. Não é pelo muito falar. É pelo entendimento. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos experimentar o Senhor. Não é só falar. Não é só transmitir informação. É transmitir amor. Experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse caminho que o Senhor, ele já preparou antes de todas as coisas, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se alguém quiser ir ao Pai, Ele é o caminho. Logo, igreja, eu preciso entender que eu preciso me relacionar com Jesus, com intimidade, porque Ele tem aquilo que eu preciso para chegar até o Pai. E esse lugar aonde o Pai está, Jesus falou que ia preparar morada, e quando tivesse pronto, Ele voltaria para buscar a sua igreja, que somos nós. Por que Jesus não veio ainda? Porque não está tudo preparado.
Ele está preparando. O ambiente, não. Os nossos corações. Noé levou quanto tempo para fazer a arca? 120 anos. Foi isso? Mas será que era exatamente o tempo para a construção da arca? Será que não podia ser menos? Não sei. Mas o que nós podemos entender é que esses 120 anos de construção de arca era o Senhor que estava construindo Noé para aquilo que havia de vir. E cada um tem um tempo de construção. Irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Adão e Eva erraram, pecaram. Saíram do caminho. Deus, na sua soberania de justiça, mas no seu amor, ele aplicou as duas coisas ao mesmo tempo. Deus foi justo. Eles começaram agora a experimentar coisas que eles não precisavam experimentar se eles não tivessem errado. Assim é eu e você. Muitas das vezes nós estamos passando por luta que nós mesmos criamos. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades que nós mesmos se colocamos ali. E sabemos que aquilo que nós estamos fazendo não está alegrando o coração de Deus. Nós sabemos que nós estamos saindo do caminho, mas eu vou, porque aqui é a minha vontade. E não é seja feita a tua vontade, é seja feita a minha vontade. Até a oração do Pai Nosso tu troca. E aí, irmãos, já que é feita a tua vontade, agora tem consequência. Adão, não é para te comer dessa fruta aqui, viu? Todas as outras tu pode, essa não. Eva também sabia. Aí veio a serpente, você conhece a história. Enrolou os dois, comeram, entrou o pecado. Na sua justiça, Deus aplicou justiça sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Adão, agora, meu amigo, para te comer vai ser do suor do teu trabalho. Tu vai te virar agora. Eva, tu vai agora ter dores de parto. Serpente, não vai embora. Só um pouquinho, tem para ti também. Eu sou justo. Do ventre dela. Vai sair um que vai esmagar a tua cabeça. E ali o caminho foi novamente aberto para que nós, que não estávamos lá, tivéssemos a oportunidade de andar nesse caminho hoje. E esse caminho, igreja, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O resto tudo é beco sem saída. Você vai quebrar sua cara. Eu vou quebrar minha cara. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos começar a pregar? Sim, Jesus. Aleluia. Aqui a vida é o teu amor maravilhoso. Cante. Admirável. Sim, Jesus. Tão sublime, glorioso, a sua presença é mais desejável. Sim, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te damos graça pela tua palavra. Você que trouxe Bíblia, achou que eu não ia pedir para a Bíblia hoje, né? Se enganou. João 14, do 1 ao 13. Glória a Deus. Aleluia. João 14, do 1 ao 13. Abra aí. João 14, do 1 ao 13. Acharam?
O que diz aí? Eu vou ler aqui para vocês. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí, Tomé vai falar uma coisa. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Opa! Os discípulos estão com dúvida já quase no final da caminhada. Quando Jesus falou que ele era o caminho, e ele está ali expressando a sua unidade com Deus, e o lugar do destino, agora os discípulos começam a não entender, eles começam a perguntar: como assim? Qual é o caminho? Tomé agora pergunta: onde é que é esse caminho? Como podemos conhecer o caminho? Irmãos, a distração daqueles discípulos que estavam andando com Jesus, Jesus ali impartindo o coração, Jesus ali pregando, Jesus ali ensinando, Jesus ele muito mais ensinou do que pregou. Jesus ele tinha vida na vida, ele ensinava, ele abraçava, ele chorava, ele olhava o traficante, ele olhava a prostituta, ele olhava o assaltante, ele olhava todos aqueles que cometiam adultério, pecado, irmãos. Ele era apaixonado por cada um deles, só não pelos seus pecados. Jesus, ele tinha vida na vida. Jesus, ele amava. Jesus, ele ajudava. Jesus, ele ensinava com a sua vida. Mas tudo isso ele fazendo, chegou no momento de ele esclarecer as últimas coisas. E Tomé fala assim: qual é o caminho? Que caminho é esse? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Irmãos, aqui está a ponte de ligação. Nós queremos às vezes falar de eternidade e querer falar que nós estamos se esforçando para ir, mas nós não se esforçamos para conhecer Jesus na sua essência. As muitas distrações estão roubando os filhos e as filhas de Deus deste lugar de desfrute, de deleite no Senhor. Porque no momento de culto, irmãos, de cultuar o Senhor, não é só na igreja. Eu cultuo o Senhor todos os dias na minha casa. Quando você está com o seu esposo, quando você está com a sua esposa, quando você está com os seus filhos, quando você está no secreto, você está cultuando a Deus. Quando você está na fila do banco, da lotérica, em qualquer lugar que você esteja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você está cultuando a Deus não só num momento. E agora, irmãos, eu preciso entender que esse lugar de desfrute, de intimidade, é o que vai aumentar o meu relacionamento e o meu entendimento, vai libertar a minha mente cativa que está presa no mundo. Esse é o sistema babilônico. É esse o sistema que aprisionou por mais de 400 anos o povo judeu no Egito. Uma cultura babilônica, uma cultura terrível, prendendo os filhos de Deus de desfrutar do propósito que era a terra prometida. Vocês estão comigo? E hoje, pastor Leandro, é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. A cultura do mundo quer aprisionar os filhos e filhas de Deus para não entrar nesse lugar de deleite, de desfrute que é a terra prometida. É para onde nós vamos, irmãos. Essa é a terra prometida. Então a pedagogia do diabo, de Satanás, esse sujo, encardido, é sempre a mesma coisa. Aumenta a intensidade, aumenta algumas maneiras de fazer diferente, com mensagem subliminar.
Ele não vai aparecer de chifre e de guampa na tua frente, não. Se for preciso, ele se transfigura em anjo de luz, irmãos. Ei, vamos acordar, igreja. As distrações estão roubando a gente do caminho. E se eu pudesse botar uma mensagem ou um tema nessa pregação, seria Jesus, o caminho para o Pai. Não existe outro caminho. E veja que o texto vai continuar, irmãos. E quando Tomé indaga que não sabe o caminho, Jesus começa a falar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida abundante, a vida eterna, ela está em Jesus, está numa pessoa. Mas as muitas distrações querem nos roubar desse lugar. Continuação do versículo 6. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Jesus está falando para eles assim, ó, ei, vocês estão andando comigo esse tempo todo, mas vocês não me conhecem. Imagina, irmãos, a tristeza que aqueles homens, irmã Leia, que aquelas pessoas ficaram. Vocês estão andando comigo há muito tempo, mas vocês não me conhecem. E será que isso não traz uma leitura espiritual para os nossos dias? Que nós estamos já há bastante tempo buscando, indo em culto, buscando esse entendimento, irmãos. 5, 10, 15 anos, mas as nossas atitudes estão totalmente fora do caminho. E Jesus, do seu alto e sublime trono, olhando para os filhos e falando, ei, vocês não me conhecem. Mas Senhor, eu estou na tua casa há 5 anos, há 10 anos. Senhor, eu prego a tua palavra. Senhor, eu expulso demônios. Senhor, em teu nome eu faço sinais, prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque tu praticava iniquidade. Está fora do caminho. Irmãos, nós precisamos como igreja entender que o Evangelho é muito mais do que falar. O Evangelho não é sobre o que eu estou falando, mas é sobre o que eu estou me tornando. É sobre as minhas atitudes. A verdadeira conversão é nós estar indo para um lugar, não, eu não quero ir mais para lá, agora eu vou convergir, agora eu vou me converter. Um dia nós estávamos no mundo, estávamos num caminho que ia levar à perdição, ia nos levar para o inferno. E um dia nós nos convertemos e entramos no caminho do Senhor Jesus. Mas agora, para nós nos mantermos nesse caminho, Ele é a fonte. Eu preciso me relacionar com Ele todos os dias para me manter no caminho. Pastor, mas eu ainda não estou no caminho. Hoje é a noite que o Senhor preparou para você, para que você possa retornar para o caminho. Talvez você veja aqui e esteja afastado do caminho. Talvez você nunca ouviu sobre caminho, e hoje nós estamos falando sobre o caminho, e nós precisamos tomar uma decisão de andar nesse caminho. Não é por força nem por violência, mas é pela condução do Espírito Santo de Deus. E agora, irmãos, nós temos que entender que para nós nos manter nesse caminho, nós temos que ter essa busca em Deus, leitura da palavra, meditação da palavra, intensidade de oração, intensidade de santificação, busca com Deus. É a única forma de nós não sairmos do caminho e é a única forma de nós entrarmos no caminho. O caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para a eternidade se não passar por esse caminho. Uou! Aleluia! Sim! Sim, Jesus! Ele é o caminho, irmãos. E veja bem, que se vocês realmente me conhecessem, saberiam
quem é o meu Pai. Eles não sabiam a sua origem ainda. E agora o versículo continua: mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai, Filipe. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por intermédio meu. Apenas creia, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim farás as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Qualquer coisa em meu nome, e eu os farei. Mas para que eu vou pedir? Para eu ser glorificado? Ou para o Pai ser glorificado? Então todas as nossas orações que nós vamos apresentar ao Deus pedindo algo, e é o que Ele pede para nós fazer, vão ser atendidas para que o Pai seja glorificado nessa tua petição que você está pedindo. O Pai vai ser glorificado nisso? Se for, o Senhor fará. Jesus, Ele é o caminho para o Pai. Não tem outro caminho. Irmãos, nós vivemos numa geração perdida em muitos caminhos. E além de uma geração estar perdida em muitos caminhos, essa geração está vazia de direção. Muitas pessoas estão simplesmente seguindo o fluxo e não a nuvem. Porque seguir o fluxo não significa que eu estou fazendo a coisa certa. Por quê? Porque a demanda do meu dia a dia, daquilo que as pessoas estão fazendo, elas não determinam o que é certo pelo Senhor. Aqueles discípulos, muitos estavam só seguindo o fluxo. E Jesus vinha e quebrava os paradigmas. Ei, vocês não conhecem o Pai? Mas vocês andam comigo há um tempão. Sim, estavam só no fluxo, mas não estavam seguindo a nuvem. Não tinha entendimento. Não tinha entendimento. E se tu não tem entendimento, tu não desfruta. Se não tem entendimento, tu não tem deleite, tu não tem desfrute naquele ambiente, irmãos. Não é sobre ter dinheiro, ter um carro, uma casa, ou seja lá o que for. É sobre desfrute no Senhor. Irmãos, tem pessoas que podem morar numa casa caindo e ser muito mais alegre daquele que é um milionário que mora numa mansão. Por quê? Porque ele tem desfrute. Por quê? Porque ele conhece o Pai. Ele tem a sua paternidade estabelecida e a sua fidelidade e a sua identidade resolvida. Ele sabe quem é o Pai e ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é filho. Não é sobre coisas. Não é sobre coisas. É sobre andar num lugar de intimidade. É isso que nós, como igreja, precisamos, irmãos. As pessoas têm mania de medir as pessoas. Ah, mas aquele ali tem um bom carro. Ah, aquele ali é abençoado. Quem disse, irmão? Ah, aquele ali tem um carro arranhadinho. Ai, no mínimo não dizima. No mínimo não oferta. Quem disse, irmão? Não é sobre coisas. É sobre desfrute. Às vezes o rico, a única coisa que tem é o dinheiro. Mais nada. Amém? Mas esse lugar, irmãos, que tem se perdido no meio do povo de Deus, de não saber o caminho, assim como esses discípulos, esse vazio de não saber a direção, e nunca houve, irmãos, tanta informação disponível e acessível para nós. Está aí o seu smartphone,
Tá aí a tecnologia, tá aí as redes sociais. Com um clique você pode escolher qual é o pregador e qual é a mensagem que você quer ouvir. Hoje eu quero ouvir sobre perdão. Hoje eu quero... Não, perdão, hoje não. Hoje eu quero ouvir sobre amor. Não, hoje eu quero ouvir sobre milagre. Não, hoje eu não quero exortação, não. Hoje eu quero ouvir uma mensagenzinha boa, que tá todo mundo lindo, tá todo mundo muito bem, e eu quero só uma massagenzinha pro meu ego e pro meu coração. Você pode escolher. Mas vida na vida vem através da intimidade da palavra de Deus. Aonde você não escolhe a palavra que você vai pregar. Você vai em Deus orar, buscar a direção, e o Senhor vai te liberar a palavra, e quando Ele te liberar a palavra, você vai ir para a Bíblia para viver, praticar, ter atitude sobre aquilo, e automaticamente, se tiver que pregar, você prega. Então, irmãos, a maioria das nossas pregações é o nosso devocional. Aí agora eu vou me preparar para pregar a palavra. Com certeza, santificação. Mas a mensagem que tu vai trazer é aquilo que tu vive. É aquilo que é o teu dia a dia. É aquilo que é o teu devocional com o Senhor. É o que o Senhor tem apontado para ti, tem falado para ti, tem comunicado para ti. É aquilo que você está sentindo da condução do Espírito nesse dia. E você vai ir nesse culto, ou seja lá onde for, falar sobre a palavra. E você vai abrir e impartir aquilo que o Senhor tem derramado no teu coração. É sobre isso. Mas para isso precisamos ter intimidade com Deus. E veja bem que nesse mundo que nós vivemos, de tanta informação e tanto acesso, tem muita distração e no mesmo tempo tanta ansiedade, depressão e vazio no coração das pessoas. Nós nunca vimos, pastor Leandro, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas com vazio dentro de si, irmãos. Sabe por quê? Porque verdadeiramente não sabem o caminho, verdadeiramente ainda não estão no caminho, estão seguindo o fluxo, mas não a nuvem. Você está comigo? O problema do homem, irmãos, nunca foi a falta de estrada. O problema do homem nunca foi a falta de caminho. O caminho está aqui. E o caminho está acessível. Jesus morreu para nos dar acesso novamente à eternidade que tinha sido perdida lá atrás pelo pecado, pelo erro de Adão e Eva. Toda a humanidade sentiu, inclusive a terra, na mesma hora, começou a produzir abrolhos e espinhos. A terra sentiu que mudou o governo. Era uma responsabilidade de Adão, mas agora porque ele pecou, agora a terra ficou sob domínio de Satanás. O príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio e resolveu essa história. Ele se entregou numa morte de cruz para que esse acesso fosse liberado. E no momento da morte houve um rompimento. O véu se rompeu de alto a baixo, nos trazendo novamente a amizade que tinha sido se perdido lá no Adão. O primeiro Adão pecou, errou, mas o segundo Adão, a saber, o Cristo, não pecou, não errou. E ele foi um sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga, perfeito, puro, santo, morreu para nos dar direito novamente a estar no caminho e concluir a missão. Hoje pela manhã, ouvimos 2 liberações de palavras aqui no Balneário Rincão, na nossa praia. A primeira liberação de palavra foi sobre o tema do Pai Nosso, falando que o Pai é nosso, falando que esse acesso é nosso, falando que o pão é nosso, o alimento diário é nosso, tanto físico como espiritual é nosso, está acessível, quem quer pega. O alimento está posto, não precisa mais fazer nada, Jesus já fez tudo, irmãos, é só nós desfrutar. Mas o pecado também é nosso, por isso nós precisamos se arrepender todos os dias, e por isso nós estamos aqui. A segunda palavra que foi liberada pelo pastor Toninho, da Senge, foi uma palavra de muito alinhamento. Ele falou sobre origem, processo e destino. É o que nós estamos falando, irmãos. É o que nós estamos ministrando, é o que nós estamos falando há bastante tempo. A condução do Espírito, irmãos, não está relacionada a uma igreja, não está relacionado a uma placa, a uma denominação.
A condução do Espírito está relacionada aos filhos de Deus, irmãos. Então os filhos que estão conectados, as igrejas que estão conectadas, estão andando não sobre uma demanda, mas sobre uma condução da nuvem, da Shekinah de Deus, sobre uma condução do Espírito Santo. A origem é saber que você é filho e que você tem um pai. Era aquilo que, nesse texto que nós lemos, era o que Jesus estava falando. Ei, você não conhece o pai? Como assim? Eu estou no pai, o pai está em mim. Origem. Foi falado também do destino. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Para onde você está indo, crente? Por que você está vindo na igreja quarta, domingo? Por que você está fazendo o curso do Meva Academy? Para quê? Qual a tua ideia? Para onde é que você está correndo? Paulo falou que estava correndo uma corrida que ele sabia a direção. Ele tinha propósito nessa corrida. Porque corrida sem propósito é distração. E corrida com propósito vai trazer um alinhamento final. Então foi falado sobre isso na praia também hoje. Uma palavra liberada não para quem estava ali, simplesmente, mas foi para a nossa cidade. Existe um destino que está preparado para mim e para você, a casa do Pai, a eternidade. Lá vai ser o lugar das promessas, os lugares dos desfrutes, dos deleites, está preparado para mim e para você. Agora nós sabemos que nós temos um destino, nós temos uma origem, nós somos filhos e nós temos um Pai celestial. Mas agora nós vamos precisar enfrentar a terceira coisa, entre a origem e o destino, que é o processo. E esse processo ele é muito dolorido, ou não? É dolorido. Quantos de nós estamos passando por lutas? Quantos de nós estamos passando por dificuldade? Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem as suas mazelas, cada um tem os seus pecados que estão tentando se libertar, as suas coisas erradas que fazem, que estão te pedindo para o Senhor libertar, curar, e assim uma luta diária, uma luta que não acaba. Essa é uma luta entre a carne e o espírito, entre a alma e o espírito que militam. Um quer uma coisa, o outro quer outra. O espírito quer andar segundo aquilo que ele foi criado. O espírito foi criado por Deus. O espírito foi criado por Deus. O espírito vem da palavra bara, ou seja, sopro de vida. Jesus, ele junto com o Espírito Santo, Deus, eles sopraram dentro da narina de Adão o fôlego de vida. E eles botaram o próprio Espírito de Deus dentro de Adão, dentro de nós. Então o nosso espírito, ele foi criado por Deus, por isso nós ansiamos e desejamos a eternidade, mesmo que seja difícil, mesmo que talvez nós estejamos no erro, no pecado, aonde for, mas você sabe que o seu espírito, ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus. E a carne? E a carne, em contraproposta disso, ela está militando com as coisas da carne. A alma está ali sendo inclinada para a carne, porque você acorda todos os dias e se você não buscar o espiritual para alimentar o espírito, a tua alma vai ser tragada pela tua carne e você vai pecar, e você vai errar e fazer as tuas vontades e vai sair do caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, irmãos, nós temos a origem, nós temos o processo no meio do caminho que não é fácil e nós temos o destino. Eu já falei isso aqui outra vez e eu vou repetir. Existe um aplicativo, quem é motorista aí sabe, chamado Waze, ou até o próprio Google Maps ali. Você vai botar o destino que você quer ir. Vamos dizer que você quer ir lá para o Rio Grande do Sul. Se você botar o destino ali nesse aplicativo, para ele te dar a distância, para ele calcular o tempo que você vai chegar e a rota que você vai ter que ir, você vai ser obrigado a ligar a localização do seu telefone. Senão ele não vai calcular o destino. Sim ou não? Então nós precisamos ter a origem, a localização, para saber o nosso destino. E agora nós olhar para o mapa e saber, opa, por aqui eu não posso andar. Ó, eu tenho que ir por aqui. Ó, não, aqui eu vou quebrar minha cara, aqui é uma rua sem saída. Ó, aqui não, aqui é o caminho. Então esse processo, ele se encontra na Bíblia Sagrada. Então o problema do homem nunca foi estrada.
O problema do homem nunca foi o caminho, o problema é escolher o caminho sem Deus. É escolher o caminho sem ter a origem, sem ter o destino. É escolher o caminho sem ligar a tua localização. E aí você fica viajando na distração que o mundo oferece. E Satanás está aplaudindo a tua distração. Aí você vem para o culto, você não quer prestar a atenção na palavra de Deus. Por quê? Porque tu não quer esse caminho. Você vem para o culto e você já fica pensando, segunda-feira tem o boleto que vai vencer. Terça-feira eu preciso ir lá. Quando eu sair daqui, não sei se tem janta em casa, eu preciso fazer janta. Eu vou ter que ir no mercado tal dia. E a palavra rolando. E a semente sendo lançada. E você distraído. Você pensando. Você mexendo no celular. Você olhando rede social. Você olhando foto. Você isso. Você olhando o WhatsApp. E a palavra sendo semeada. Aleluia. O problema é escolher o caminho sem Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso confronta, irmãos, diretamente a mentalidade moderna. Não existe vários caminhos para Deus. Não existe espiritualidade sem redenção. Não existe espiritualidade sem cruz. Não existe espiritualidade sem passar pela cruz do Calvário. Não existe espiritualidade sem santificação, sem meditação, sem oração, sem vida com Deus. Não existe caminho que não passe por Jesus Cristo. Não existe eternidade sem Cristo. Para nós chegar nessa eternidade, nós vamos ter que ter Cristo. Nós vamos ter que ter Jesus. Nós vamos ter que se render ao Senhor todos os dias, matando um leão por dia, todos os dias rendendo as vontades e os desejos da minha carne, matando, mortificando, e não é por força nem por violência, mas é pelo poder da palavra de Deus. Ela tem o poder, irmãos, de nos manter no caminho. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o único modo, é o único jeito, igreja, de nós não sair do caminho, é tendo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é a palavra de Deus. O evangelho, ele não é uma melhora de vida. Eu vou agora entrar para a igreja, eu vou aceitar Jesus, Davi, para melhorar minha vida. Não é sobre isso. O evangelho, ele é um chamado para voltar para a casa do Pai. O evangelho é um chamado, o evangelho é um convite. Ei, filho, vocês estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Ele é o caminho que nos leva para a casa do Pai. E se você veio aqui, crente, levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Sim, sim, sim. Nós viemos te adorar. Sim. Aleluia. Oh! Glória, glória. Oh, Espírito. Cheira catarabassurra da gararaba. Ei, cheira catarabasu. Sim, Espírito. Vem, vem, sou eu que Sim, Jesus. Jesus, ele não veio apenas para nos abençoar, irmãos. Ele veio para nos reconduzir ao Pai. Jesus, ele veio para recalcular a rota que estava traçada de uma maneira errada. Jesus veio para alinhar o caminho, e por isso vem João Batista pregando uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus. E aí Jesus vem, e a primeira pregação dele é o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É sobre um caminho, é sobre um acesso que está aberto. Jesus, ele não veio para nos abençoar, ele veio para nos conduzir de volta para a casa do Pai. Se fosse assim, irmãos, nenhum dos apóstolos e discípulos teriam sofrido.
Vocês viram como é que eles morreram? Estude as mortes. Estevão, o mártir da história, apedrejado, irmãos, apedrejado, sem fazer nada, simplesmente por estar adorando a Jesus, simplesmente por estar no caminho de Jesus. Ele decidiu estar no caminho, ele teve a visão de Jesus, ele teve a visão do caminho, ele teve a mente aberta, ele saiu do caminho largo, da porta larga, do caminho estreito, ele entrou na porta estreita e no caminho apertado. E talvez hoje nós estamos aqui passando por essa porta estreita, talvez aqui nessa noite hoje nós estamos passando por esse caminho apertado. Ei, crente, dá um glória a Deus, porque você está no caminho. Se está tudo fácil, se está muito bom as coisas, alguma coisa tem de errado. Como diz o nosso pastor, amigo Juscelio, ele vai falar que se nós não se defrontar, se não bater contra Satanás, irmãos, tem coisa errada. Se nós não confrontar contra Satanás, é porque talvez nós estamos indo no mesmo caminho, junto com ele, para o inferno. Agora, se nós estivermos no caminho de Deus, vai ser porrada e porrada. Vai ser isso, irmãos. É assim o dia inteiro. É assim a semana toda, o mês todo. O reino de Deus é tomado à força, por esforço. Tem que ter esforço meio de você. Não é meninos e meninas que vão herdar o reino de Deus. O casamento de Jesus, o noivo, é com uma noiva madura, com uma igreja madura, que sabe suportar os dias difíceis, que sabe suportar os dias maus. E é por isso que o grande sábio Salomão vai dizer sobre isso: alegrem jovens nas suas mocidades, antes que cheguem os dias maus. Eles vão vir, e talvez você está passando por esses dias maus, mas isso é a pedagogia de Deus. O próprio Jesus foi esmagado como a oliveira verdadeira, para extrair dele a verdadeira essência. Os bons perfumes têm que ser esmagados as rosas para exalar esse cheiro. As azeitonas para extrair o óleo, o azeite, tem que ser esmagado. Comigo e com você não é diferente. Jesus, ele foi esmagado, foi moído pela nossa transgressão, pelos nossos pecados, mas ele suportou e nos deixou um maior exemplo de um homem, mesmo sendo Deus, mas 100% homem. Ele suportou a todas as provações. Eu e você vamos suportar. Aguenta firme aí, crente. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele assim: aguenta firme, aguenta firme. O caminho, ele é apertado, a porta é estreita mesmo, aguenta firme. Tá tudo certo, ninguém vai morrer. Ele veio para preparar um lugar. Jesus estava falando da eternidade, irmãos. A cruz não foi apenas para aliviar uma dor emocional. A cruz, ela foi feita para restaurar o acesso ao Pai. A cruz não foi feita para nos ter uma vida melhorzinha, não. A cruz, ela foi feita para restaurar o acesso ao Pai. Ou seja, o caminho foi aberto novamente, o acesso foi aberto novamente. O homem, ele perdeu o caminho no Éden. Desde então vive tentando preencher o vazio com quê? Com dinheiro, com prazer, com vontade da carne, com reconhecimento, com status, com hype, com religião e com distração. Então esse vazio que foi perdido pelo pecado, muitas das vezes hoje, pessoas botam nesse vazio mulher, botam o homem, relacionamentos, botam dinheiro, botam coisas, botam bebida, botam droga, botam prostituição. Vocês estão comigo? É um vazio que tem dentro da gente, do ser humano. E esse vazio, pasmem, esse vazio, ele é a representação de um espaço que foi feito para preencher alguma coisa. E se nós estudar a lei da física, vai dizer sobre isso. Esse espaço, ele tem que ser preenchido com alguma coisa, tem que ser completo. Se nós pegar a arca, em cima da arca tem 2 querubins de frente um para o outro, e no meio tem um espaço vazio. Para que é aquele espaço vazio? Para a glória de Deus descer sobre esse lugar. Essa representação da arca é eu e você. Dentro de nós também tem um espaço vazio, e ali, para ser preenchido na sua plenitude, no seu ápice, só pode ser preenchido com a glória de Deus. Se eu botar dinheiro, uma hora esse dinheiro vai acabar e esse vazio vai voltar. Se eu botar mulher, se eu botar esposa, se eu botar os filhos nesse lugar, uma hora vai dar problema. Se eu botar coisas,
uma hora vai dar problema. É a felicidade momentânea. É a distração que Satanás bota na nossa frente. Por isso muitos não querem servir a Jesus. Por quê? Porque o caminho é apertado, a porta é estreita. Então é muito mais fácil para eles que não conhecem Jesus ficar no mundo. Por quê? Porque aqui não é de qualquer jeito. É do jeito de Jesus, não é do jeito da Mevã. Não é do jeito da palavra do pastor Felipe ou da direção do pastor Alejandro. Não, é do jeito de Jesus. E está aqui, disposto para todo mundo. É a Bíblia Sagrada. Nada satisfaz se não for a presença de Deus. Irmãos, por isso que Davi declarou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O céu, irmãos, ele não é atraente pelas ruas de ouros, assim como a gente lê lá em Apocalipse. O céu, irmãos, ele é glorioso porque lá vai estar a presença de Jesus. O céu, ele é glorioso, ele é maravilhoso porque Jesus vai estar lá. Não é pelas ruas de ouro, não é pelos muros de jaspe, de esmirna, de cristal. Não é sobre isso. Tanto é que não é sobre isso porque hoje a grande multidão briga pelo dinheiro. Passa por cima de outro para subir de cargo. Passa por cima de princípios bíblicos por causa de valores. Para Deus isso não é nada. Por isso que lá em Apocalipse o ouro, o que a gente vai fazer? Vai andar por cima. Vamos pisar por cima do ouro. Porque quem tem a presença de Jesus, irmãos, o resto, irmãos, não importa. Jesus, ele é suficiente. Você tendo dinheiro ou não tendo, você tendo pouco, tendo muito, o teu carro estando na reserva ou o tanque cheio, irmãos, Jesus, ele é suficiente. E o céu, ele não é atraído por aparência, ou pelo ouro, ou por isso, por aquilo. O céu, ele é glorioso porque Jesus vai estar lá, e é para lá que nós temos que ir. Você, irmãos, e eu, nós não estamos se preparando para gostar da presença de Deus depois da morte. A eternidade, irmãos, já começou. Nós estamos dando uma continuação, irmão Natanael, irmã Daniele, nós estamos dando uma continuação da eternidade. Nós fomos chamados, irmão Fernando, irmão Davi, nós fomos chamados, irmãos, preste atenção, para dar continuação no Evangelho de Cristo, irmãos. Nós somos as testemunhas vivas daquilo que Jesus fez através das meditações, das verdades que nós cremos. Quando nós aceitamos Jesus, agora nós temos um compromisso, uma missão, e a missão é ide por toda a terra, pregai o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todos os lugares. Essa é uma missão da igreja. Hoje nós estávamos aqui no amanhecer, amanhã talvez nós vamos estar dentro de uma casa de recuperação levando a palavra, amanhã na rua, amanhã no culto, depois de amanhã no Mevacasme, no futebol, no jiu-jitsu. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que nós estejamos. Essa missão é nossa. Nunca foi sobre preenchimento de cadeira. Não, irmãos. Todos nós aqui, somos aptos para fazer alguma coisa. Todos nós aqui servimos a um Deus. Todos nós aqui cremos. E se cremos, nós temos que fazer o ide. Tem pessoas aqui na nossa cidade, irmãos, que estão dependendo de uma movimentação sua. Tem pessoa, talvez, dentro da sua casa, que precisa de um posicionamento seu, mas você decidiu estar fora do caminho. Mesmo que você venha na igreja, mesmo que muitas vezes você tenha lido Bíblia, tenha orado e jejuado. Como assim, pastor? As tuas atitudes precisam estar correspondentes com aquilo que você está lendo, senão vira só informação. E a palavra sem a vida do Espírito, ela é morta, irmãos. Eu preciso ter atitude correspondente àquilo que eu estou me tornando. Repito, não é sobre aquilo que nós falamos, é sobre o que nós estamos nos tornando.
Quem não suporta, irmãos, presença, oração, santidade e comunhão, fica difícil desejar isso na eternidade. Queremos viver com o Senhor, mas não queremos gastar 10, 20 minutos com Ele aqui, orando, buscando. Muitos querem as promessas de Jesus, mas não querem o caminho de Jesus. Os discípulos, eles queriam um pão que Jesus multiplicava. Jesus fazia milagres, eles queriam um milagre, ele estava ali, pertinho dele. Jesus, ele veio falando que tinha chegado o reino de Deus. Então o que eles pensaram? Chegou o reino de Deus, então essa opressão que Roma tem colocado sobre nós, esse jugo desigual vai acabar. Jesus vai entrar no palácio, vai se sentar no trono e ele vai resolver a nossa questão. Não é sobre esse lugar onde nós vivemos, é sobre a eternidade. Jesus não veio sentar num palácio, num trono físico, irmãos. Jesus está na eternidade, sentado do lado ao Pai, e de lá ele governa a terra. Então, irmãos, eles estavam querendo uma movimentação de Jesus errada, porque estavam distraídos, porque estavam fora do caminho. Essa noite, irmãos, é uma noite de alinhamento para mim e para você. É muito mais sério do que nós imaginamos. Nós somos discípulos de Jesus. Aqui eu estou ministrando a palavra para filhos e filhas de Deus, que talvez tem pessoas posicionadas, glória a Deus por isso, mas talvez também tenha pessoas que não estão posicionadas, e hoje é uma noite de alinhamento. Hoje é uma noite que o Senhor não quer te expor o teu pecado, não quer expor que você esteja fora do caminho. Não, não é sobre isso. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, e nós precisamos andar de mão dada. O Balneário Rincão precisa de uma igreja saudável, que ande de mão dada, e aqui estamos nós, para cooperar com o reino de Deus. Existe um propósito no meio do caminho, existe um propósito nesse caminho. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, nós precisamos andar no propósito. Vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se tu não estiver andando no propósito, irmãos, você está todo errado. Deus não vai te nutrir naquilo que você precisa para frutificar na tua caminhada, porque você está fora do propósito. Qualquer coisa que nós fizemos fora do propósito, não é Deus que está fazendo em nós, é nós que estamos fazendo. A graça e a misericórdia de Deus está sobre nós mesmo fora do caminho, mas Ele está querendo reposicionar os filhos para o caminho, e por isso tem os cultos, por isso tem as igrejas, por isso tem pregadores, pastores, líderes, para trazer esse pessoal. É os 5 ministérios para edificação dos santos. Então, irmãos, fora do propósito de Deus, eu não sou direcionado para a eternidade. Então, o Eclesiastes, Salomão está dizendo que tudo tem o tempo certo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nada, irmãos, nada na vida do crente verdadeiro é aleatório. Não existe coincidência na vida do cristão. Tem outra palavra que eu gosto, porque traz um alinhamento dos céus, que é Romanos 8:28, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que andam segundo o seu propósito. Ei, eu posso amar a Deus, mas se eu não estiver andando segundo o propósito do Senhor, não são todas as coisas que cooperam para o meu bem, porque o bem do Senhor para os filhos e filhas só vai ser estabelecido se você estiver dentro do propósito. Eu preciso amar a Deus e estar andando segundo o propósito dele. E aí, irmãos, aí tu esquece, só segue a nuvem. Todos os recursos, toda a saúde que você precisa, toda a parte financeira, ela vai te alcançar, porque quando nós estamos no propósito, não é nós que pegamos o peixe, é o peixe que pula para dentro da rede. Que nessa noite nós possamos estar nesse lugar do propósito de Deus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Deus, Ele trabalha por propósito. E se você está aqui essa noite, foi porque o Senhor tem um propósito na tua vida.
Até os atrasos, até os desertos, até as dores estão cooperando para o teu bem. Os atrasos é aquilo que você acha que está atrasado. Ah, eu não tenho uma família ainda. Ah, eu não tenho tal recurso ainda. Ah, eu não tenho tal coisa. Ah, será que o que está acontecendo, irmãos? É Deus se preparando.